Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa OAB em Foco. Esse programa é patrocinado pela Ordem dos Advogados do Brasil, 13ª subseção aqui de Teresópolis, que é presidida pelo nosso amigo Dr. Jefferson Soares e vice-presidida pelo também nosso amigo Dr. Rodrigo Ferreira. Hoje nós temos aqui duas convidadas ilustres que vão abrilhantar o nosso programa e vamos conversar a respeito de um tema bastante candente que diz respeito a todos nós, que é energia elétrica, regulação, relações com, especialmente a Ampla, aqui em nosso caso, né? E quem vai discutir esse tema conosco, em primeiro lugar, a doutora Ana Luísa, que é uma advogada bastante experiente, bastante conhecedora do tema e trabalha junto ao Escritório de Advocacia no Rio de Janeiro, Gáudio e Nasser Advogados. E aqui hoje está brilhantando o nosso programa. Doutora Ana, os cumprimentos aos nossos telespectadores. Doutores, senhores telespectadores, sempre é um prazer falar no programa da OAB. Hoje a ideia é trazer à tona um pouquinho das relações jurídicas que vêm desde a produção da energia até o interruptor da nossa casa. Espero que eu possa colaborar, tirar bastante dúvidas e, enfim, que seja um programa muito produtivo. Com toda certeza. E aqui do outro lado temos a nossa colega advogada brilhante, também aqui apresentadora do programa OAB em Foco, e que hoje vai nos ajudar nesse debate, a doutora Marisa Gáudio. Doutora Marisa, bem-vinda. Obrigada, Antônio. Na realidade é para ajudar mesmo, porque a especialista é a doutora Ana Luísa, né? Todos sabem que a minha área é família. E, na realidade, o Antônio sugeriu que eu estivesse aqui, primeiramente, porque a gente queria fazer um esclarecimento, eu como diretora da OAB 13ª subseção, dizer que eu anunciei que a gente estava criando, né, o presidente Jefferson estava criando uma comissão de direito homoafetivo aqui para Teresópolis, comissão essa que já existe na seccional. Faça a relevância do tema, que todos já sabem, desde que o STF falou, né, decidiu sobre a questão da união estável entre homoafetivos, a coisa tomou um vulto de cunho assim, social. Todo mundo passou a saber um pouco desse tema e saber o que estava acontecendo. Então, essa comissão, a gente entende que é muito importante, não só para a cidade. Acho que a OAB, como órgão representativo da sociedade, né, ela não pode deixar certos temas escaparem, a gente não pode não estar atuando em certos segmentos. Então, a gente ia fazer um evento no dia 18 para a criação dessa comissão. Então, estou querendo explicar por que não vai haver. A doutora Maria Berenice Dias, ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, os advogados conhecem, né, o nome dela realmente em direito de família, para mim, por exemplo, é uma pessoa que eu tenho a maior admiração. Acho que uma jurista de vanguarda. De vanguarda, tema, a gente sabe que os posicionamentos dela... o Rio Grande do Sul sempre foi avançado mesmo, mas os posicionamentos dela, que às vezes estão minoritários, daqui a pouco são adotados pelos tribunais, então a gente sabe a importância que a Maria Berenice tem, e especificamente nesse caso da homoafetividade, que foi até um termo que ela mesma usou, casal homoafetivo, ao invés de falar em homossexual. Então, nós não vamos fazer no dia 18, que seria hoje, a gente não vai fazer hoje, à noite, porque a Berenice não pôde vir, infelizmente, pediu muitas desculpas e a gente desmarcou. Mas a comissão está sendo criada, sim, nosso evento vai ser no ano que vem e nós vamos ter diversas palestras com pessoas que entendem do assunto, das mais variadas vertentes desse tema, inclusive um casal de pastores evangélicos que virão dar depoimento sobre a adoção que eles fizeram, que adotaram uma criança, um casal homoafetivo. Então vai ser um evento realmente muito interessante. Só dar esse esclarecimento aí, principalmente para os advogados que estavam esperando pela presença da Berenice aqui em nossa cidade, e ela virá. Agora, de resto, o tema hoje da Ana Luísa, eu vou dar só assim falar um pouquinho, tô me metendo no assunto dos outros, tá, gente? Imperdível, hein? Imperdível. A doutora Maria Berenice é uma das mulheres, uma das juristas aí de vanguarda nesse tema, desembargadora bastante conhecida do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com vários livros, não é, publicados sobre divórcio, direito homoafetivo, etc. Então, sem dúvida, é um tema que vai interessar a todos vocês, advogados, que gostam desse tema, né, e outros que se interessam por isso.
casais interessados, etc., e que poderão participar desse evento, né? Muito interessante, muito bom, doutora Marisa. Muito bom, realmente. Eu queria lembrar você, especialmente você, advogado, né? Volto a dizer, frequente a OAB. A OAB é a sua casa, lá você tem à disposição uma série de livros, serviços, informações, a certificação digital, que você deve estar preparado, porque já está começando realmente aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e a OAB está apta a lhe orientar a respeito disso, a lhe fornecer o certificado. Além disso, muitas outras situações em que você pode ser beneficiado na OAB com a frequência, o conhecimento, etc. E a doutora Marisa, como membro da administração, estará lá para ajudá-los e orientá-los também, não é isso? Nós hoje vamos falar de um tema, como eu disse inicialmente, que é um tema que nos atinge cotidianamente, energia elétrica, ou seja, artigo essencial, fundamental na vida moderna. Não importa se você é preto, branco, pobre, rico, milionário, energia elétrica é fundamental na sua vida. E para isso, como eu disse, nós fizemos o convite à doutora Ana Luísa, que é uma expert no assunto, e nós vamos conversar aqui a respeito desse tema. Nosso primeiro enfoque será com relação ao aspecto da regulação, né, o aspecto regulatório da energia elétrica. E depois passaremos ao tema com relação ao consumo de energia elétrica e essas relações jurídicas, né? Então, doutora Ana, quem é que detém a competência para a prestação de serviço de energia elétrica aqui? Antônio, a competência para a prestação de serviço de energia elétrica é da União. A União faz isso através do Ministério de Minas e Energia, e quem é responsável pela concessão, que a gente vai dar uma palhinha muito passando o que é uma concessão, enfim, é a ANEEL. A ANEEL, ela é a agência regulatória do setor de energia elétrica, de suma importância. Ela é uma autarquia de regime especial, cuja função principal é regular a energia elétrica no país, tá? Então, de certa forma, ela detém uma competência da União. Sim, na realidade, ela é uma competência por delegação, tá? Perfeito. Em verdade, se falar em competência aí, como eu já disse, que a ANEEL ela tem independência, é até uma coisa relativa. Ela tem as funções, inclusive, detém poderes normativos, poderes regulatórios, poderes sancionatórios e fiscalizatórios. Tá? Daí a gente já tem até uma abrangência do que é a ANEEL. Por que falar da ANEEL num programa que tem um foco voltado para o direito do consumidor, enfim? Porque o que a gente tem hoje, em termos de normativos, voltados até inclusive para o consumidor e para o que afeta dentro de casa, vem das resoluções da ANEEL. Tá? Conforme já mencionado, toda uma cadeia de relações jurídicas vem desde o momento da produção até a hora que a gente acende o nosso interruptor em casa. É importante, não só pelo vulto econômico que a energia elétrica traz para o país em termos de economia, enfim, é um mercado extremamente competitivo. Como o doutor Antônio falou com muita propriedade, atinge todas as pessoas dentro de casa. É o que diferencia a gente em muitas horas da idade da pedra. Né? O que a gente só sente quando não tem. Né? Exatamente. É verdade. Exatamente. Doutora Ana, aproveitando o gancho seu a respeito da ANEEL e essa relação de consumo, eu perguntaria o seguinte: o consumidor, aquele que é o proprietário daquela casa, que recebe aquela energia lá, usa bastante, né? Ela tem uma relação ou pode ter uma relação direta com a ANEEL? Não só pode, como deve. A ANEEL, inclusive, ela é aberta. A ANEEL, ela é uma das agências reguladoras mais transparentes da atualidade, tá? É uma das marcas da ANEEL. Trazer não só os empresários, como o consumidor e a sociedade de maneira geral, na forma de audiências ou consultas públicas, enfim. A própria ANEEL tem um canal aberto para receber o consumidor e para receber denúncias de abuso do consumidor. Quer dizer, tecnicamente, então, se eu entendi, o consumidor pode tanto reclamar junto
a empresa que lhe vende energia diretamente, no nosso caso específico, a Ampla, quanto pode reclamar junto à ANEEL também. Exatamente. E como a ANEEL tem essa função fiscalizadora e sancionatória, em muitas vezes a reclamação junto à ANEEL funciona melhor até do que junto ao próprio prestador de serviço. É mesmo? Porque aí, Ana, deixa eu só para ela complementar. Aí o que cabe? O que é? Você entra, vai pelo site, talvez, né? Exatamente. Enfim, procura, ou por telefone, não sei, deve ter algum 0800, aí você faz a sua reclamação. E aí a ANEEL vai junto a quem, a empresa que está nos fornecendo o serviço, para tentar resolver a questão. É isso que você está perguntando para ela, né? Exatamente. Então, existe um canal de ouvidoria até no próprio site da ANEEL, é www.aneel.gov.br. E existe, dentro do site da ANEEL, a ouvidoria que fornece o 0800 também. Então, nesse caso, a respeito do seu comentário, é oportuno dizer aos nossos telespectadores que, se ele não tiver a sua reclamação atendida junto à Ampla e se sentir eventualmente prejudicado, ele pode também acionar a ANEEL para que a ANEEL tome algumas providências devidas junto à concessionária de energia. Na realidade, Antônio... Pressione, acho que como a doutora concomitante, Marisa não precisa bem nem colocou. esperar... Aí a doutora Ana pode falar melhor, mas acho que não precisava pode até fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Concomitantemente. Justamente. E é um hábito que eu acredito que o consumidor aqui, brasileiro, precisa desenvolver melhor. Utilizar o canal... Os meios, os canais disponíveis, Exatamente. Né, Por quê? Porque a ANEEL fica, muitas vezes, ela não vou dizer ela não está sabendo, mas toda vez que o consumidor abrir uma ocorrência aqui, por exemplo, na Ampla, abrir também na ANEEL, ele está mostrando. Não é que necessariamente vai haver alguma punição à Ampla, depende da situação, mas ele está abrindo uma ocorrência, ele está mostrando que houve uma situação. Está fortalecendo, entendeu? O canal de fiscalização. Exatamente. Na realidade. E além de tudo, exercendo um legítimo direito cidadania, seu, né? Cidadania. Muito bom, muito bom. Bom, quais são os regimes jurídicos para cada segmento dentro da cadeia de energia elétrica, doutora? Na realidade, a cadeia de energia elétrica ela é interessantíssima, porque ela começa com a produção, né? E todas as cadeias, na realidade, envolvendo contratos de concessão, basicamente algumas autorizações de menor porte, mas são, dentro dos canais, os regimes jurídicos são extremamente interessantes, porque a gente acredita que o fornecimento de energia elétrica é a distribuição. E, em verdade, não. A princípio, a gente tem a produção a gente tem com o concessionário, direto o concessionário que vai prestar o serviço público, que vai fazer as vezes do serviço público, tá, com um contrato de concessão de serviço público. É o que seria em grande escala e atende aos consumidores de maneira geral. Tá? Só que a gente tem umas situações interessantes também, e que são pouco conhecidas das comunidades e que são interessantes. Você tem a questão do produtor independente. O produtor independente ele ainda é muito utilizado em parceria com a concessionária. Tá? Mas, na realidade, o produtor independente, nos lugares em que a concessionária não consegue prestar o serviço ou não presta o serviço adequado, o produtor independente pode fazer, às vezes, a concessionária. Isso é muito interessante. Tá? Esse contrato, na realidade, do produtor independente, não é um contrato de concessão de serviço público. É de uso de bem público. Então, ele não tem toda aquela amarração do contrato do serviço público e ele facilita muito a vida de quem não é atingido pelas concessionárias. A gente sabe que isso é muito comum. Aqui na região sudeste nem tanto, mas na região nordeste existem lugares que simplesmente concessionárias não prestam o serviço. Então, você abre a possibilidade desse produtor independente atuar junto à sociedade de suma importância. E tem o autoprodutor. O autoprodutor é sensacional, porque na realidade é que ele produz a energia que ele mesmo vai utilizar. Em determinadas situações, essa energia até sobra. E ele pode atuar como... vendendo o excedente. Exatamente. Vendendo o excedente. Tá? Interessante. Exatamente. E aí, saindo dessa cadeia de produção, a gente tem a transmissão, que é a espinha dorsal. A transmissão é interessante porque ela é pulverizada. Não existe um concessionário de transmissão. Ela vai por áreas, tá? Como é um serviço público de interesse público, existe uma obrigatoriedade entre as concessionárias de se comunicarem. A rede é comunicada a todas, tá? Também funciona aí por concessão, através de licitação, e nesse caso algumas autorizações de redes menores. E finalmente a gente chega na distribuição, que é a luz que a gente acende em casa, tá? Essa sim, de suma importância que o consumidor atue até também junto à ANEEL, por quê?
Essa distribuição, ela automaticamente vem de um monopólio natural. O que é isso? Ela não é pulverizada como a transmissão, tá? Justamente porque, como o investimento econômico é muito alto, você só tem um prestador ali, tá? Na verdade, a concorrência ela é pelo mercado, a faixa de mercado inteira, não divide. Então, nesse caso, a ANEEL deve fazer uma fiscalização mais séria e, de fato, contar com a ajuda do cidadão, do consumidor. Vou fazer um resumo disso, doutora Ana. Me corrija se eu estiver errado, de forma assim mais popular. Seria, por exemplo, a produção da energia, a geração da energia, uma usina hidrelétrica ou, por exemplo, uma usina dessas que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Temos em Macaé, temos aqui em Seropédica, né? Algumas delas. Ou seja, a energia produzida ali, ela é transmitida através de linhas de geração, né? De linhas que são também, podem ser outras empresas, através de licitação, e essas linhas levam energia a determinados locais, como a Teresópolis, por exemplo, em que ela é distribuída aqui localmente pela Ampla. No Rio de Janeiro é distribuída pela Light. Até chegar à casa do doutor Até chegar à casa do doutor José Antônio. Então, basicamente, nós podemos ilustrar da seguinte maneira. Por exemplo, a Chesf, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Eletronorte, Eletrosul produz energia lá em suas hidrelétricas, usinas, etc., movidas a carvão e outras. A energia transmitida para determinados locais em linhas, às vezes de grande distância, né, como Tucuruí e outras, e chegam às cidades em que ela é distribuída por aquelas empresas distribuidoras, como em São Paulo, né, Eletropaulo e por aí afora, Light no Rio de Janeiro, Ampla no Rio de Janeiro, é distribuída na sua casa. Então, é basicamente assim que funciona a produção, transmissão e distribuição da energia elétrica, acho eu. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Pronto. Doutora Marisa. Só falta desenhar, né? Esse negócio direitinho. Bom, vamos prosseguir com a nossa entrevista, vamos dar uma pequena pausa e voltamos daqui a alguns minutos com vocês, ok? Até mais. Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa OAB em Foco, hoje entrevistando a doutora Ana Luísa e a doutora Marisa Gáudio. Vamos prosseguir aqui com o nosso tema energia elétrica, regulação, relações jurídicas de consumo, fazendo a seguinte pergunta à doutora Ana Luísa. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, como é que ela faz essa fiscalização da atividade dessa comercialização, distribuição de energia elétrica, doutora Ana? Olha, a fiscalização ela pode ser feita em loco ou ela pode ser feita à distância. Tá? Na realidade, verificada qualquer irregularidade por técnicos que são da ANEEL ou, interessante, podem ser particulares contratados. Terceirização. Terceirização. Na realidade, o critério aí é um critério de técnica, de fiscalização técnica. Verificada alguma irregularidade, as sanções são aplicadas. Mas, inicialmente, o que a ANEEL faz? Tem um termo de notificação, que é conhecido pela sigla TN mesmo, tá? Que a irregularidade é noticiada e o concessionário ele tem um prazo para fornecer explicações. Esse prazo decorre da lei ou a critério do próprio agente, com, lógico, razoabilidade. Tá? E aí, prestados esses esclarecimentos, verificado que existe a irregularidade efetivamente ou não, existe um auto de infração. Tá? Do auto de infração existe um recurso. Em não havendo isso, são aplicadas as sanções, que variam de multa até paralisação da atividade. Tá? Em determinados graus. Normalmente, a mais interessante é a multa, que mexe com o bolso e que faz efetivamente o concessionário regularizar as atividades. Tá? O que é interessante para os colegas advogados aí, né, é que em qualquer momento, desde a notificação até o recurso final, a ANEEL pode realizar junto com o concessionário o termo de ajuste de conduta. O que é esse TAC? Ele traz o concessionário para não paralisar atividades, enfim, a multa dificilmente ela é afastada, tá? Até porque no termo de ajuste de conduta a multa ela é majorada. Mas traz o concessionário para regularidade.
Porque qual é a intenção? Como é um serviço essencial, a ideia é sempre trazer a qualidade para o serviço e sempre prejudicar tanto quem fez o investimento, como principalmente o consumidor, que depende daquilo ali. Né? A seu juízo, nós estamos acostumados com algumas agências regulatórias que, segundo a mídia, normalmente estão mais ao lado dos concessionários do que dos consumidores. A seu juízo pessoal, a ANEEL faz uma fiscalização efetiva, vem fazendo cumprir o regulamento da área? Olha, na realidade, a ANEEL, eu creio que seja hoje uma das agências mais isentas. Né? É difícil, porque embora o caráter da agência seja sempre não se envolver com política, as pessoas que comandam a agência são extremamente técnicas hoje, mas cada um tem a sua visão política. Mas a ANEEL, no meu ponto de vista, tem feito um trabalho muito bacana de transparência. E eu acho que, de fato, o setor de energia elétrica no Brasil, de 20 anos para cá, deu um salto de qualidade muito grande. Eu creio que não se deve tudo só à agência, uma boa parte se deve ao bom trabalho do consumidor também, que aprendeu a atuar, enfim. Mas eu creio que a gente fala em energia elétrica hoje não se compara ao que a gente tinha até 5, 10 anos atrás. Na verdade, a esse respeito, eu poderia até, digamos assim, testemunhar que vocês devem se lembrar, estão sempre no Rio de Janeiro, por ocasião dessas explosões, né, de bueiros no Rio de Janeiro, a ANEEL se manifestou, interveio na questão e adotou algumas providências, enviando um enviado especial para o Rio de Janeiro para acompanhar o assunto. Quer dizer, ela teve efetivamente uma participação assim, bastante efetiva, né? Me perdoem a redundância, naquele evento. Né? Evidentemente, ajudada pelos consumidores, muito bem lembrado, que nós temos que fazer o nosso papel também na história, e também pelo poder público, cabe lembrar, municipal e estadual. Muito mais o municipal, porque à época o prefeito Eduardo Paes pressionou bastante, estavam colocando a vida das pessoas em risco com aquela situação, e efetivamente a ANEEL se posicionou. Sobre esse aspecto eu posso testemunhar. De fato, ali existia até uma discussão a respeito de quem seria a se era responsabilidade. SEG, se era energia elétrica, light, né? O interessante é que a agência aqui, especificamente em energia elétrica, ela tem feito um trabalho de fiscalização. A gente verifica algumas agências com um trabalho normativo muito grande, né? Uma produção de resoluções. Aqui existe um trabalho de fiscalização efetivo. Sério. Que bom, né? Que não é só que bom. E o consumidor deve agradecer que isso. Ele né? se transforme em multas maiores para os descumpridores da legislação, para, enfim, beneficiar o consumidor. Mas a fiscalização tem sido feita de maneira séria. Aqui na verdade, até porque eu queria aproveitar para pontuar, que eu já vi algumas discussões, não é só nesse caso de energia elétrica não, mas de energia elétrica também, dessa questão da multa que a Ana estava falando, que se espera que até majore a multa. Então, quando a gente fala isso, porque as pessoas falam muito em indústria de multa, assim como indústria de dano moral, e tem que acabar com isso, não sei o quê. Não, mas na realidade, se você não aplicar sanções efetivas, aquilo que realmente possa fazer com que aquela empresa se adeque, não vai adiantar, né? Então, a gente sempre fala que dói no bolso, mas por quê? A gente está colocando assim, não é que se queira ficar levantando essas bandeiras de, né, porque eles têm muito dinheiro, o consumidor, coitado, não é esse tipo de bandeira. É no sentido de a multa tem que ser capaz de fazer com que aquela empresa queira se adequar, porque senão todas as sanções, todas as normas, né, que as instruções normativas não têm eficácia, que é o que acontece com muitas outras agências regulatórias. Sai muito mais barato a empresa andar errado. Ela tem entendeu? um contrato de concessão ao qual ela se obrigou com determinadas metas de fornecer um serviço adequado, com determinada regularidade, etc. E se assim não o fizer, ela também será multada de acordo com aquele contrato. Não é? Então, porque aqui não se está fazendo isso que eu quis colocar, uma apologia, tipo, estamos contra concessionários, porque muitas vezes eu vejo essas discussões acaloradas e a intenção da multa é ao contrário. Porque se você não tiver essa questão educativa também, né,
Não adianta, porque não adianta você fazer uma série de leis muito bonitas se você não tiver como efetivamente cobrar que elas sejam cumpridas. Exatamente. Bom, nós vamos passar agora para o tema do lado das relações jurídicas com o consumidor, que interessa a vocês mais cotidianamente. Doutora Ana, como é que deve ser prestado o serviço de fornecimento de energia elétrica? Bom, eu vou até pegar o seu gancho, tá? Que começou falando da adequação, da generalidade, enfim, o serviço de energia elétrica, ele é um serviço essencial para a vida em sociedade hoje. Então ele obedece a alguns requisitos que vêm do próprio contrato e que vêm da forma do serviço, tá? Ele tem que ser prestado com regularidade, com generalidade. O que significa regularidade e generalidade? Ele tem que ser sempre prestado a todos, tá? Ele tem que ser um serviço efetivamente útil, contínuo, com tarifas módicas. O que significa tarifas módicas? Ele tem que ser baratinho? Não, ele não tem que ser baratinho. Até porque o concessionário preenche uma série de requisitos para fornecer a energia elétrica. Mas ele tem que se prestar, ele não pode ser um serviço que seja caro demais, até pelo caráter da generalidade dele. Tem que ser um serviço que caiba no bolso das pessoas, de maneira geral. Então, embora ele seja genérico, ele tem que visualizar quem é o consumidor. Determinadas áreas você tem consumidores de baixa renda, determinadas áreas tem picos de consumo, tem determinados consumidores que têm um perfil do ar-condicionado ligado o dia inteiro, outros que precisam acender a luz, enfim, basicamente, tá? E uma coisa que é muito interessante, que faz parte dos princípios da prestação de serviço de energia elétrica, é a cortesia na prestação do serviço. Essa é uma coisa que, assim, aparentemente tem ficado bastante esquecida, porque continuidade, regularidade, generalidade, todo mundo sabe. Mas a cortesia, ela faz parte dos contratos de concessão. Ela é um princípio. Então, o fornecedor de energia, ele tem que ser cortês. Ele tem que ter um bom atendente. Ele tem que atender o consumidor. Isso faz parte da Isso está no contrato de concessão dele? Isso é um princípio da concessão. Surpresa para mim, porque eu confesso que não sabia. Isso é um princípio. Acho que vocês também não sabiam disso. Vamos exigir cortesia do atendimento, no nosso caso, da Ampla, ok? Exatamente. Doutora Ana, pergunta importante. A quem cabe a execução das obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica? E aí, eu vou pedir que a senhora explore duas situações. Das obras externas, vamos colocar a residência, e das obras internas à residência. Como é que funciona isso do ponto de vista jurídico-legal? Essa é uma situação muito interessante, porque a instalação do medidor, ela é uma obrigação da concessionária, tá? Da empresa. Agora, as obras que vão permitir essa instalação desse medidor, obras que mexam com fachada ou retirar o medidor interno para a parte de fora, essas obras elas são do consumidor. Tá? São responsabilidade legal do consumidor. Do consumidor. Okay. Ao consumidor cabe propiciar um ambiente para a instalação daquele medidor. Entendi. Tá? Isso é uma situação muito interessante porque ela leva para um outro ponto. Quem tem um medidor dentro de casa e que a gente sabe que os prepostos, os funcionários da empresa normalmente não entram para fazer a medição ou às vezes não tem ninguém em casa. Tem que ter alguém em casa, é uma obrigação do consumidor também. Quem tem um medidor interno tem que propiciar ao funcionário que adentre a residência para fazer a medição. Ou fazer a obra para que o medidor possa ser transferido para a parte de fora. Muito interessante. E sendo na parte de dentro, Ana, você tem que disponibilizar, tem que ter alguém em casa, mas isso tem que ser marcado. E é isso que isso tem que ser marcado, porque tá? Em geral isso acontece muito, né? De você não estou dizendo nem no caso específico de energia elétrica, estou falando geral para concessionárias, que as pessoas reclamam muito de não conseguir, de ter que ficar o dia inteiro esperando. Na realidade, ninguém pode passar o dia inteiro esperando alguém. É bom que se diga isso, o consumidor vai dizer, pô, mas eu tenho que deixar sempre alguém em casa o dia inteiro, eu não posso, eu trabalho. Não, tem que ser ter uma hora marcado. marcada. E normalmente a marcação, isso é interessante para o consumidor, ela vem na própria conta. Tá? Ele é pré-avisado na conta. Exatamente, que dia tal. Perfeito. Normalmente é um espaço de tempo. Não é uma coisa muito agradável, porque as pessoas têm que trabalhar, mas o funcionário da empresa também não tem como especificar que ele vai estar ali exatamente, naquele local. Não sabe quanto tempo ele vai demorar 2 minutos. em outro local também, exatamente. Né? Pode ser agora, isso é uma exigência que cabe ao consumidor. Tá? A empresa avisa,
mas é um papo, não é uma exigência que cabe ao consumidor, na verdade ela é uma obrigação da empresa, mas normalmente a empresa não cumpre. Então, nesse caso, a gente vai falar um pouco a respeito da questão da obrigação de medir e média de consumo. O consumidor tem que cobrar que a medição seja feita na data marcada. Tá? A questão da vistoria. Vistoria no equipamento, lá no medidor, ela é obrigatória, doutora Ana? Ela é obrigatória. A vistoria obrigatória ela é feita a critério do consumidor. A critério do consumidor? A critério do consumidor. Bom, isso eu não sabia. Então, vocês, meus amigos, fiquem atentos. O consumidor pode exigir a vistoria. Se ele achar que está funcionando inadequadamente o medidor, esse tipo de coisa. Sua conta aumentou brutalmente e tal, ele pode exigir uma vistoria. Pode não, deve. Deve. É claro que com razoabilidade, né? Não é só porque uma conta de luz aumentou que o consumidor vai exigir que a empresa compareça todos os dias, mas não só pode como deve. Porque, inclusive, problemas com o medidor são uma das maiores causas de ação na justiça contra as empresas. E uma pergunta curiosa, o custo do medidor é responsabilidade da concessionária ou é do consumidor? Isso é relativo. O custo do medidor é responsabilidade da concessionária. Agora, caso o consumidor danifique ou não propicie as condições daquela maneira como a gente conversou antes da relação da obra, pode ser que isso seja transferido. O ônus passa a ser dele. Exatamente. Então, fiquem atentos a isso, meus amigos. Bastante informações de interesse de cada um de vocês, até do bolso de cada um de vocês, né, que pode impactar aí na sua vida diária. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a doutora Ana Luísa e a doutora Marisa Gáudio para o nosso terceiro bloco. Até lá. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui para o nosso terceiro bloco com a doutora Ana Luísa e a doutora Marisa, que estão abrilhantando esse debate a respeito de energia elétrica. Tema que toca diretamente a você, consumidor, aí em sua residência, em sua empresa, em seu escritório. Bom, nós falamos com a doutora Luísa a respeito de medidores. O custo do medidor, nesse caso, só repetindo rapidamente, doutora Ana, se um consumidor der causa à troca desse medidor, ele pode ser onerado por esse custo. Foi isso que a senhora dizia? Com certeza. Regra geral, o custo é da empresa concessionária. Exatamente. Perfeito. E ele é obrigado a facilitar essa verificação, essa vistoria para o preposto da concessionária de energia, ampla ou a light, no nosso caso? É obrigado a facilitar em que sentido? O medidor interno ou o medidor externo? No caso, o medidor interno. É obrigado. É obrigado. O medidor externo, obviamente, ele já terá acesso, vai lá, faz a sua medição, etc. No caso dele, por exemplo, não poder efetivar essa medição, como é que será feita a cobrança dessa conta? Olha, na realidade, em não havendo medição, tá? Essa é uma das grandes discussões. Por quê? O que as empresas aplicam? Quando não faz a medição, ou porque o medidor é interno e o preposto não entra, tá? E, na realidade, nesse caso, a gente está falando do preposto que não é impedido de entrar, porque quando ele é impedido é outra situação. O preposto simplesmente não comparece para fazer a medição, ou o medidor defeituoso a longo prazo, que não é também, o defeito não é corrigido pela empresa. Eles aplicam a média. O que é a média? Pega os 3 últimos meses, somam, dividem e calculam. Tá? Na realidade, isso não é permitido. Você pode ter um cálculo aí de um mês, enfim. O consumo por média, ele não é autorizado por força de regulamento. Tá? Nesse caso, o que a empresa deve fazer? Cobrar o mínimo tarifável. Tá? E não cobrar por média. E não cobrar por média. E o que é muito comum, pelo que me consta. É o mais comum, na realidade. A gente tem ações na justiça em que a empresa jamais verificou o medidor interno, com pessoas dentro de casa, no horário marcado, nunca verificou o medidor. E o interessante é que a média das empresas, quando elas estão cometendo a irregularidade, não é uma média, ela é uma média que aumenta. É uma média, né? Porque ela começa no primeiro mês, ela nunca cai. Então tem que tomar esse cuidado. É importante ressaltar de quem é, né, Ana? No caso, se você está falando aí de demanda judicial, o ônus da prova de provar que houve essa medição ou por que ela não houve, porque no caso está se fazendo dessa forma.
Está mais caro para o consumidor porque não está cobrando a tarifação mínima. Né? E aí? Aí você ingressa com uma demanda. Estou fazendo aqui pelo consumidor. Você ingressa. Não, mas eles nunca mediram. Não, medimos sim. Então, o ônus disso. Na comprovação realidade... de que houve a medição ou não houve por que motivo. Quem entendeu? tem que comprovar que houve a medição é a empresa. Porque, na realidade, inclusive, o consumidor não tem nem como comprovar que não houve a medição. Seria fazer uma prova negativa. Não, exatamente. Né? É impossível comprovar uma coisa que não aconteceu. E aí, eu estou querendo frisar isso para que o consumidor entenda, né, de que... porque eles vão alegar que mediram, qualquer coisa assim. Não, eles têm que provar, até porque a gente... que eu não deixei, isso é muito comum. As empresas Exato, alegam muito entendeu? Que o consumidor não permitiu a entrada do funcionário. Entendeu? E tá aí, cadê a prova disso? Até porque, se é uma questão técnica, é uma medição, o consumidor não tem como fazer isso, não seria ele que de forma alguma, teria que mostrar. Né? É verdade. Eu acho, doutora Marisa, que no caso de uma eventual demanda judicial, por força da relação de consumo, né, o consumidor deve ter o cuidado de pedir a inversão do ônus da prova. Né? A concessionária que tem que demonstrar isso, né? Com, digamos, as provas à sua disposição. Que a gente já está falando justamente da hipossuficiência, mas na verdade eu até pretendia chegar aí justamente com a orientação ao consumidor de que procure um advogado que, enfim, a inversão do ônus da prova, para nós advogados, ela já virou uma coisa muito corriqueira, virou um termo que é natural. O consumidor não entende dessa maneira. Por isso é importante que se tenha acesso a um profissional qualificado para dar as explicações e mais, fazer os pedidos necessários para que essa demanda ela tenha um sucesso. Com toda certeza. Doutora Ana, numa hipótese de que o consumidor entenda que o medidor dele está com problemas, ele pode pedir uma vistoria ou uma aferição desse medidor? Deve pedir a aferição do medidor. Pode e deve ser atendido no momento em que ele pedir. Tá? O que a gente tem em algumas situações essa aferição não é feita e o que acontece? A conta fica muito alta. Aí a gente vai falar do corte um pouco mais para frente, a questão do corte que é muito polêmica, mas enfim, nesse caso, em não havendo essa aferição desse medidor, o conserto do defeito do medidor defeituoso, ou enfim, e não havendo a medição regular, o consumidor deve sim utilizar todos aqueles expedientes que a gente já falou, acessar a concessionária, acessar a ANEEL, mas o interessante aí, para evitar o corte, isso é muito importante, procurar as situações de defesa do consumidor efetivas. PROCON, assistência judiciária gratuita para quem não tem condições, ou um advogado. Até porque a gente sabe que a prestação de serviço, né, o serviço para ser prestado corretamente, cabe à concessionária estar fazendo essa aferição. Porém, isso a gente sabe, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas não era eu que tinha que provocar isso, não tinha que falar nada, são eles que têm que fazer. São eles sim, mas o consumidor não tem que ficar inerte. Exatamente. Que é isso, esse que é o ponto quando ela fala que deve fazer, deve reclamar, entendeu? É que nessas situações em que o medidor apresenta algum defeito, para o consumo a maior, ou consumo equivocado, ou uma linha diferente de consumo, conforme a gente mencionou aqui, existem consumidores diferentes, então existem tipos diferentes de consumo. Tá? É inimaginável a gente achar que um estabelecimento comercial, por exemplo, de grande porte, uma indústria, esteja na mesma linha de consumo que uma família com 2 filhos, por exemplo. Com certeza que não. Então, assim, existem situações em que a concessionária se afasta do consumo adequado. E aí o consumidor ele fica de mãos atadas porque ele não tem dinheiro para pagar aquela fatura e ele espera o corte. Então a ideia é que não conseguiu de plano com a concessionária, procure um órgão de defesa do consumidor, procure um advogado, uma assistência jurídica gratuita, procure a ANEEL, não ficar sentado justamente esperando a energia ser cortada. É verdade. A pergunta seria a seguinte, o consumidor implantou medidas de conservação de energia, esses consumidores em alta tensão. Ele pode rever esse contrato de fornecimento, doutora Ana? Não só pode, como deve. Isso é importante? É importantíssimo. As medidas de conservação de energia vêm sendo tomadas hoje tanto pelo consumidor de um consumo menor, mais regular, mais familiar, como o consumo industrial, enfim. Aqui a gente fala em alta tensão, mas de maneira geral. Qualquer medida de conservação de energia ou situações alternativas de consumo, como
instalação de teto Energia solar. Algumas pessoas que utilizam energia com vento em algumas partes do Brasil também, energia eólica, enfim. Não só pode como deve. Baixou o seu consumo, mudou a faixa de consumo, mudou a maneira de conservar a energia, mudou o seu gasto de energia, esse contrato tem que ser revisto. Isso é uma questão básica, até da questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tá? O consumidor ele não pode ser penalizado, especialmente se ele está adotando medidas para conservar a energia. Com certeza. E isso é incentivado pelo próprio governo. Exatamente. Né? São melhorias em relação ao meio ambiente, à produção de energia, etc. Nós falávamos do caso da aferição dos medidores. Eu lhe faria uma pergunta em relação a isso. E se não houver medidores, doutora Ana? O que acontece? Como é que deve ser cobrada essa energia? Na realidade, se não houver o medidor, a energia tem que ser cobrada pelo mínimo tarifário, tá? Só que a instalação do medidor, isso é importante ressaltar, ela é uma obrigação da concessionária, ela é uma obrigação da empresa. Então, se não existe medidor, aí não há nem que se falar em consumo por média, porque não existe como medir. Então, ali é o mínimo sempre. Tá? Existem até algumas situações de locais em que a energia é prestada, tá? O serviço de energia é prestado, algumas comunidades um pouco mais carentes ou de difícil acesso e que é um público-alvo de consumo que é um consumo reduzido. E aí já é a cobrança pelo mínimo tarifado mesmo, já é feita pela concessionária dessa maneira. As concessionárias já procedem dessa forma? Já procedem dessa maneira. Tá? Existe uma faixa de consumo que é um consumo de baixa cobrança, de baixo valor, efetivamente. Perfeito. Bom, vocês acompanharam aí, é preciso estar atento à sua conta de luz, não deixe isso de lado, afinal de contas é mexer no seu bolso, não é? E mexer no bolso preocupa a gente. Verifique sempre sua conta, confira e em caso de alguma eventual discordância ou divergência com relação aos valores cobrados, procure a sua concessionária de energia elétrica ou a própria ANEEL para as providências cabíveis, não é? Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, voltamos dentro de alguns instantes com esse tema tão candente, tão interessante que é energia elétrica, aqui com a doutora Ana Luísa e com a doutora Marisa Gaudio. Até lá, meus amigos. Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso último bloco do nosso programa OAB em Foco, sobre o tema energia. E agora o tema vai ficar um pouco mais candente, porque são perguntas que dizem respeito aí ao seu cotidiano, né? Ao seu dia a dia. Doutora Ana, no caso de defeito no medidor, qual é o período máximo de retroação para a cobrança dos valores eventualmente não medidos? 1 mês. 1 mês só? 1 mês, só 1 mês, ponto. Boa notícia para você, consumidor. Ficou feliz, eu tô achando não que na casa dele tá com problema no medidor. Vamos cobrar os últimos 12 meses. Não, absolutamente legal. 1 mês. 1 mês. A resposta foi curta e objetiva. 1 mês, mais nada. Está respondido. Minha conta está sendo apresentada com valores muito altos, indevidos ou errados, e eu não possuo condições de pagar. O que é que eu devo fazer? Pagar um empréstimo no banco e quitar a conta, procurar a empresa de energia elétrica, negociar, pedir dinheiro emprestado à doutora Marisa e pagar a conta. O que é que eu devo fazer, doutora? Olha, pode começar pedindo dinheiro emprestado para a doutora Marisa, mas... Uma boa sugestão aqui. Então eu não entendo, agora faz a segunda resposta. Doutora Marisa não estando presente, enfim. As contas com valores inadequados. Normalmente, o que as concessionárias fazem? Tá? Elas abrem um período de apuração. E dentro desse período de apuração, essa conta fica suspensa. Tá? Então, se abre um protocolo de atendimento dentro da concessionária e, nesse período, a pessoa está livre daquela cobrança até a apuração do valor adequado. O que costuma acontecer é que o valor adequado que é apurado continue inadequado. Né? Quase sempre. Quase sempre o valor continua inadequado, especialmente nos casos de cobrança a maior. Apesar de que cobrança menor, dificilmente as pessoas reclamam, né? Mas enfim. Nesses casos, o que se fez? Abriu o protocolo. Sempre registrar o número de protocolo, isso é importantíssimo. Tá? Registrou o número de protocolo dentro do prazo, não tendo uma resposta positiva,
Eu repito, vá ao PROCON, procure uma assistência judiciária com urgência. Não aguardar sentado o corte da energia, por quê? A indicação nesses casos é sempre pagar a conta e discutir em juízo caso o valor não seja revertido. Caso a pessoa não possua condições de pagamento, para evitar o corte, procurar as linhas de defesa do consumidor adequadas. Creio que aqui em Teresópolis a gente tem várias linhas de defesa de consumidor, de assistência gratuita para quem não tem condições de pagar um advogado e excelentes colegas para fazer o trabalho. Com toda certeza. No caso de não pagamento da conta, o corte de energia é cabível, doutora Ana? É legal? A minha pergunta se prende ao fato de que, assim como água, energia elétrica é um bem essencial. Ninguém vive sem energia ou sem água. É cabível, em caso de não pagamento, esse corte? É cabível. Essa é a grande má notícia, justamente para aquela pessoa que tem um problema com a conta, um problema com a medição e que ela venha maior e a pessoa não tem condições de pagar. Por quê? Existiu um entendimento que ficou muito conhecido dos consumidores de que a luz não pode cortar. Então, se eu parei de pagar a minha luz, não pode cortar. Na realidade, é uma prestação de serviço. E a prestação de serviço ela tem uma contraprestação, que é o pagamento da tarifa. O entendimento hoje, pacificado, inclusive o entendimento do STJ, é de que pode sim cortar. O consumidor deve pagar a conta de energia. Não pagando, a conta é cortada. O que não se pode fazer hoje em dia, mantendo o entendimento anterior, é assim: o consumidor não tem o hábito de atrasar. Por acaso, uma conta ficou esquecida, estava viajando, ficou dentro da gaveta, e aí as outras contas foram pagas com regularidade, e daqui a um tempão a concessionária apareceu para cortar a luz porque aquela conta lá de trás não foi paga, isolada, tá? Mas o não pagamento gera. O que é necessário aí nesse caso? A concessionária deve fazer um comunicado por escrito com pelo menos 15 dias de antecedência. E veja bem, o comunicado por escrito, as concessionárias elas têm o hábito de lá na continha colocar um aviso de corte, tá? Não é isso. Lá na parte de baixo. Sua conta está vencida, tal, pequenininho. Aquelas letrinhas que ninguém consegue ler. Na realidade, não. Ela tem que fazer um comunicado por escrito. Em separado da conta. Aviso de corte. Em 15 dias, cortaremos a sua luz por falta de pagamento. Tá? Claro. Por isso, até essa orientação sempre no sentido do consumidor que está tendo problemas com o valor da conta, não deixar de pagar a conta e procurar uma assistência. Procurar o PROCON, procurar a concessionária. Por quê? Caso a conta simplesmente não seja paga, ele vai se deparar com a situação do corte e para depois do corte ele ter que discutir, enfim, às vezes nessa brincadeira até conseguir efetivamente uma tutela de emergência. Se for um fim de semana, a gente sabe como são as situações dentro do judiciário, ele pode às vezes passar alguns dias ou várias horas com a luz dele cortada antes de conseguir regularizar a situação. É possível, no nosso caso, eu acredito, eu já ouvi falar em algo a respeito disso. A concessionária, por exemplo, no caso de débitos verificados e, digamos, confirmados pelo consumidor, ela mesmo diretamente pode parcelar esse débito? É possível isso? Não, sem anuência do consumidor. Não, eu digo, o consumidor procurou a concessionária e confessou o débito, tal, não tem condições de pagar, a concessionária parcela isso e, digamos, continua cobrando a conta normalmente do mês que vem, do outro. Há um parcelamento em benefício do consumidor? Sim, não só é uma coisa possível, como é muito habitual. Tá? Inclusive para as pessoas que se tornaram inadimplentes por alguma razão econômica específica, realmente não tiveram condições. Momento difícil. Exatamente. Né? É interessante, procure a concessionária, porque a concessionária parcela, ela coloca isso de... Até a gente tem visto as concessionárias fazendo isso de uma maneira muito interessante para o consumidor. Eu não sei se existe algo também, doutora Ana, a respeito da pergunta anterior, que eu achei bastante interessante. Por exemplo, ficou uma conta em aberto, nós estamos no mês de novembro, ficou uma conta em aberto do mês de maio, que não foi cobrada. Essa conta tem, digamos, quase 6 meses. No mês de fevereiro, pronto, essa conta tem 6 meses. A energia pode ser cortada em face do não pagamento desta conta? Não pode. Não, me parece que existe algo a respeito somente dos últimos 90 dias, se as não é outras isso? contas foram pagas com regularidade, essa não pode haver o corte por causa dessa conta.
pode haver a cobrança, tá? Pode haver a cobrança, é exatamente. normal, mas não pode haver o corte. Isso que você, consumidor, precisa ficar atento, porque pode ser uma falha de cobrança da companhia concessionária, né? Ou como pode ter sido também um esquecimento do consumidor e que só foi lembrado 6 meses depois. Então, de repente, ele está tendo energia de sua residência, né, cortada indevidamente. Né? Uma coisa interessante de se falar é que de alguns anos para cá, com o Código de Defesa do Consumidor, enfim, a gente observou que o brasileiro, de maneira geral, ele se tornou muito mais conhecedor dos seus direitos, muito mais conhecedor da sua situação perante o judiciário, enfim, perante os prestadores de serviço. Mas algumas pessoas, às vezes, esquecem que o consumidor também tem deveres. Né? Então é importante a gente ressaltar que nessas situações não houve a cobrança por um esquecimento da concessionária, procure a sua concessionária para evitar problemas para frente também. Por um corte de energia indevido. Determinadas situações, o consumidor tem sim, falando da questão do corte, a obrigação de pagar pelo serviço. Não é um serviço gratuito. Ninguém tem luz de graça. Isso custa um dinheiro para a concessionária e para a sociedade. Inclusive, desculpa, Otávio, só porque a gente ela estava colocando uma coisa que eu participei, né? Nós, nessa época, desse tipo de demanda judicial, quando havia o corte e como serviço essencial não podia cortar. Né? Lembra disso? Verdade. O que acontece? Isso que você está falando agora do consumidor ter se tornado mais ativo, mais consciente, é muito importante quando a gente fala, procure a Anael também e abra uma ocorrência lá. Por quê? Porque muitos consumidores começaram, não pode cortar, então não vou pagar. A gente sabe que isso aconteceu, quantas pessoas procuraram a gente na época. E o que aconteceu? Mudou esse entendimento. Isso seria premiar o inadimplente, né? Premiar em detrimento daqueles que cumprem então a suas gente obrigações. Não pode deixar com que isso aconteça. Porque foi justamente o que levou a você mudar o entendimento. Tudo bem, uma contraprestação sempre foi, né? Você tem que pagar pelo serviço? Sempre teve. Mas havia um entendimento de que não podia cortar. E houve um abuso tão grande, eu vi nitidamente esse abuso de diversas situações, não só de luz, dos serviços essenciais de forma geral, que culminaram nisso, entendeu? Então aí você vê como é importante a consciência do consumidor e saber, como a Ana colocou muito bem, que você também tem deveres, não é? O Código Consumidor está aí para me proteger, entendeu? E o dono da empresa é o mal, e eu sou consumidor para fazer o que eu quiser, entendeu? E estou sempre protegido e coitadinho, não é assim. Na realidade, até tem que se observar uma situação muito interessante que remete até ao início do programa. Por que é interessante o consumidor saber como que se processa a produção, a distribuição, enfim, o contrato, a maneira como ele é feito. A concessão, o contrato de concessão, ele é um contrato firmado entre o concessionário e o poder concedente. E esse contrato também tem que ser equilibrado. Então, a partir do momento que o consumidor individual entende que ele não precisa mais pagar a luz e que não vai haver o corte, isso vai impactar em quem? Em cima dos outros consumidores, porque vai ter que haver um reequilíbrio desse contrato aqui, e essas tarifas vão aumentar. Exatamente, vai ser repassado para o consumidor de qualquer maneira. Exatamente. Doutora Ana, por exemplo, no caso daquelas pessoas que têm em sua residência algum parente, qualquer coisa nesse sentido, tal, é que ele tem um tratamento em que ele necessita de fornecimento contínuo de energia elétrica. O que ele deve fazer? Que cuidados ele deve tomar? Até um caso eventual de suspensão de fornecimento indevida. E também para quê? Suspensão de fornecimento é comum, rotineiro, força de tempestades, problemas aí em furnas, etc. Mas aquela pessoa não pode ficar sem energia. O que o consumidor deve fazer em relação à concessionária? Avisá-la por escrito, tomar as providências cabíveis imediatamente? Qual é a regra nesse Olha, na realidade, a gente tem até uma situação delicada, tá? Para se dividir bem. Por quê? Os exemplos dados, uma intempérie, uma tempestade, são coisas que estão além do poder da concessionária, tá? Nesse caso, é interessante que a pessoa tome medidas também para se... De precaução, né? Cautelatórias, né? A suspensão indevida, no caso de suspensão indevida, o serviço tem que ser ligado em até 4 horas, tá? Então, enfim, é interessante sim manter sempre a concessionária avisada dessas situações e, especialmente no caso de uma interrupção, correr ao judiciário por uma tutela de emergência, porque essa sim até
eu visualizo que, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, enfim, a vida como um bem preponderante, esse sim é um caso em que, ainda que o pagamento não tenha sido efetuado, a prestação do serviço deve ser continuada. Deve ser contínua, sim. Né? Até porque o bem jurídico tutelado muito ali é a maior, vida humana, exatamente, né? exatamente. Me parece que não resta dúvida em Não tem nem relação a como isso. comparar. Mas, agora, por a outro gente lado, não pode esperar que a concessionária vai fazer isso. adivinhe também que você tem alguém Exatamente. doente em casa que precisa. Exatamente. Você deve tomar os cuidados necessários para mantê-la informada disso Exatamente. e para que você e ela adotem as providências necessárias a este contínuo fornecimento. Né? Doutora Ana, uma outra pergunta que é bastante comum aí, até na rua, as pessoas ficam em dúvida, a relação, no nosso caso, da fornecedora de energia, como no Rio, Light Ampla, e consumidor, se ela for impactada por um evento de responsabilidade de uma produtora de energia ou transmissora de energia, do tipo, deu um problema na usina de Furnas, lá em Funil, lá na nossa maior usina aí, né? Lá em Foz do Iguaçu, a responsabilidade é da fornecedora aqui local ou é da produtora de energia lá? O que acontece nesse caso aí? Pergunta importante para você, consumidor. Na realidade, como a gente falou, né, o que acontece? A distribuição, ela, na maioria das vezes, ela é até confundida com a própria prestação de serviço, porque ela é o serviço final, né? Exatamente. Nesse caso, o consumidor, ele sempre é protegido e agora, como a gente falou, eu falei muito rapidamente de uma questão de monopólio natural, o concessionário, quando ele participa da licitação para esse contrato, ele ganha essa licitação e ele tem esse contrato de concessão, esse tipo de risco tem que estar abarcado, tá? Esse é um risco do concessionário. É o que chama risco do negócio. Exatamente, é o risco Teoria do negócio. do risco do negócio. E considerando que ele é o último da cadeia, né? Ele É lógico que responderá por aí isso. cada um, dentro das relações negociais de cada qual, vão encontrar responsabilidade. Quem não pode ser prejudicado é o consumidor. Tem o dia de regresso, tudo agora. O Exatamente. consumidor está vendo ali. O Quem está consumidor. no final ali. Tá? Né? Quem está na ponta, Evidentemente, né? o meu entendimento também é nesse sentido, até porque seria muito difícil um consumidor de Teresópolis processar a Furnas lá em Goiás Exatamente. ou lá na usina de Exatamente. Funil. Exatamente. Na verdade, não há uma relação direta entre eles, né? Agora, e sim com a fornecedora local. Eu queria aproveitar a situação até que a gente falou do consumidor, enfim, dos direitos e deveres, para finalizar falando uma coisa muito importante, tá? Que aí não tem nem a ver com o direito do consumidor, enfim. Lembrar as pessoas que o gato é crime, é furto, prejudica a sociedade, prejudica o abastecimento de energia, prejudica essa ilusão de que Muito o gato... bem lembrado. O gato, ele só prejudica a concessionária é rica e ela não precisa do meu dinheiro. Não é uma realidade, é um prejuízo social e é crime. E é crime de furto. Então, prestem atenção, regularizem a situação da luz para evitar problemas futuros. O prejudicado aí não é a concessionária, o prejudicado é a sociedade e, obviamente, se esse gato for descoberto, o prejudicado é você. No caso de, aproveitando o seu gancho para finalizarmos, no caso de encontrado um gato, quantos meses pode retroagir essa cobrança, doutora? Olha, na realidade o que você tem aí é que se a gente volta para aquela situação da medição, né? Existe legislação específica para o furto, vão ser aplicadas as penas, mas se não existir um medidor, a gente volta para aquela mesma situação. Perfeito. Analisando de maneira racional, só tem um mês. Não existe um medidor, só tem um mês. A questão do gato ela é um pouco mais complexa, né? Porque às vezes existe um medidor, mas a energia está sendo desviada. Você tem toda uma situação aí que envolve criminal, envolve perícia técnica, envolve outras coisas. Tá? Na realidade, a gente foge aqui da situação do consumidor, por quê? Quem faz gato não é consumidor. Você não pode aplicar o que é aplicado ao consumidor para quem faz o gato. Muito bem Para colocado. quem comete um crime, Muito bem né? colocado. Exatamente. Sim. Isso é importante e eu quero parabenizá-la por essa última colocação, porque, como eu disse, é uma pergunta muito importante. Nós não podemos aqui exigir somente direitos. O consumidor tem direitos, mas também tem obrigações. Da mesma forma que a concessionária, aquela que lida com você, a parte mais visível dessa cadeia produtiva, não tem só obrigações, ela também tem direitos.
E, neste caso, o gato é um crime, e é um crime bastante comum, diga-se de passagem. Porque você abre o site aí, o G1, etc., o Terra, você vê todo dia notícias a respeito desse tipo de coisa. Restaurante no Rio de Janeiro, empresas que fazem isso na Baixada, aqui na cidade, por aí afora. Então, gato é crime. Você, responsável por isso, pode ser preso por esse tipo de crime. Né? E que, como você bem disse, prejudica não só a concessionária, prejudica a toda a sociedade. Então, enquanto consumidor, denuncie. Existe um Exatamente. gato na sua rua, de algum lugar essa energia está Sabe por quê? saindo. Porque, por exemplo, você pode dar uma sobrecarga, um curto ali, pode causar um incêndio, uma série de coisas que diretamente a própria pessoa que fez aquilo vai ficar prejudicada. Então, afeta você não precisa nem bem-estar de chegar no todo furto, mundo. quer dizer, que é realmente crime. Agora, antes disso, olha só o que você está se expondo. Você está expondo a sua família, o seu vizinho, enfim, a coletividade. Né? Como ela bem colocou, você não está prejudicando apenas a concessionária. Doutora Ana, seus agradecimentos. Muito obrigada, colegas. Obrigado, OAB, pela oportunidade de falar mais uma vez. É sempre um prazer. Obrigado aos telespectadores pela atenção e espero retornar com eletricidade novamente, expondo e resolvendo dúvidas quando forem necessárias. É sempre um prazer ter uma pessoa competente, com conhecimento técnico, para discutir com vocês esses temas candentes aí e que nos interessam no dia a dia. Doutora Marisa, suas despedidas. Antônio, eu agradeço aí, o seu convite, sua insistência para ficar aqui nesse debate. Já disse que eu sou intrusa, só vim falar de direito de família, mas debater com você aqui como apresentador realmente é muito interessante. Eu agradeço muito, é sempre muito agradável para a gente. E a Ana Luísa, além de excelente advogada, colega minha, de trabalho mesmo, dia a dia, é uma grande amiga, então para mim isso aqui foi fácil, simples assim de fazer, muito prazeroso. Um abraço a todos e até o próximo programa. A presença da doutora Marisa brilhantou o nosso programa, seja bem-vinda sempre que desejar, o programa está aberto. Eu quero aproveitar então a oportunidade para finalizar o nosso programa mandando um abraço ao doutor Elis Hermídio Figueira, nosso amigo promotor de justiça. Um abraço também à doutora Anaísa Malhardes, digna promotora de direitos difusos, etc. E ao doutor Carlos Eduardo, também promotor nesta cidade. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima oportunidade. E continuem sempre prestigiando o programa OAB em Foco com os nossos outros colegas apresentadores. Muito obrigado a todos.